que a gente tem agora sobre o iceberg aí do tamanho de São Paulo que se desprendeu da Antártica. Apesar de a região estar ameaçada pelo aquecimento global, a queda não está relacionada à mudança climática. Essa foi a afirmação da British Antarctic Survey, órgão que estuda as regiões polares. Sobre esse assunto, a gente recebe agora para conversar o Francisco de Assis, que é consultor climático e meteorologista. Muito bem-vindo. Bom dia, Francisco. Bom dia, Cláudia. Bom dia, os ouvintes. Tudo bem? Tudo bem por aqui. Vamos tentar entender um pouquinho contigo como que se forma um iceberg, tecnicamente falando, o que é um iceberg e por que esse aí se desprendeu e qual o perigo que ele representa? Representa algum perigo ou não? Bom, de representar um perigo assim, sempre representa, né? Vai depender muito do deslocamento dele, né? Mas como ele ainda está lá praticamente meio fixo, né? Vai depender muito das correntes oceânicas para trazer um iceberg para outra região ou não. Mas é difícil acontecer devido da dimensão do iceberg, né? Segundo ponto, por que é que se formam os icebergs, né? São as plataformas de gelo que tem na região subantártica, na região antártica, aliás, né? Tem aquelas geleiras grandes também e quando vai aquecendo, normalmente aquece no período de verão, né? E ela causa aquelas rachaduras no meio delas. Aquelas fendas, aquelas rachaduras, aí faz com que aquele gelo se desloque para o mar, né? Ou seja, cai aqueles paredões de gelo muito grandes, né? Blocos de gelo grande maiores que esses edifícios maiores que tem. Isso nos normais, né? E aí vai para o oceano e aí o vento vai deslocando esse gelo para as altas latitudes, né? Baixas latitudes, aliás, média latitude, vai saindo da região subantártica. Mas esses grandes que se deslocam lá, que se desprendem, aliás, quando tem essas fendas, essas rachaduras que acontecem nas plataformas de gelo, como esse do Brunt, né? Então, eles ficam mais ou menos por lá ainda, porque a dimensão deles são grandes, né? Isso não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que isso acontece. Vez por outra está acontecendo de desprender uma plataforma de gelo na região antártica, assim como aconteceu como esse, né? Tanto que a gente volta aí a 10, 20 anos atrás, aconteceram outras situações também. E tem o Centro de Estudo de Gelo dos Estados Unidos, né, que eles anotam e dão o nome dessas plataformas de gelo, né, cada por exemplo, o A68, o A71, são os maiores que tem, né, que se deslocam ali. Quando dá um desprendimento da plataforma de gelo, eles ficam ali próximo à região antártica. Francisco, o Diogo Schelp, nosso comentarista aqui da Jovem Pan, tem uma pergunta a fazer. A Paula Nobre também já vai participar também da entrevista. Diogo, pode fazer a sua pergunta. Bem-vindo. Francisco, para complementar essa informação que você deu sobre os icebergs, na medida em que esses icebergs menores vão se deslocando em direção às latitudes mais baixas, portanto com temperaturas mais altas, eles vão diminuindo de tamanho, não é? Isso vai reduzindo, né, o risco desses icebergs. É uma maneira de calcular o quanto esses icebergs vão reduzindo de tamanho conforme a temperatura vai aumentando, reduzindo esse risco para a navegação, por exemplo? Exatamente. Na proporção que ele vai se deslocando de lá, né, eles vão diminuindo, né? As temperaturas vão pegando temperaturas um pouco maiores, né? E aí vai se derretendo, vai diminuindo até o ponto dele se derreter todo de uma vez, né? Não há um cálculo assim de quanto ele vai perder dependendo da latitude. Depende muito das temperaturas, os valores de temperaturas para que isso ocorra, né? Mas geralmente ali na região subantártica fica cheio de gelo, né? Cheio de plataformas de iceberg pequenos ali, do tamanho de blocos, do tamanho de prédios, né? Fica muito. Eu já fui 2 vezes na Antártica, né? E muitas vezes o navio tem que sair fazendo caminho, né? Para passar onde tem os blocos de gelo, para não ter choque com esses icebergs, né? A pergunta agora é da Paula Nobre. Oi, Francisco, tudo bem? Bom falar com você, bom falar com quem fala de meteorologia. Prazer falar com você também, viu? Estava vendo sua previsão aí, tá exatamente isso mesmo. Que bom! Que confirmando. Bom, fico feliz, confirmado, que bom, fico feliz. Apenas lá no Rio Grande do Sul, né, no interior, que as temperaturas elevadas chegar a 40 graus hoje novamente, lá para o oeste da região sul do Rio Grande do Sul. É isso, tá complicado o negócio por lá.
Professor Francisco, deixa eu te fazer uma pergunta. Quero falar sobre esse derretimento de geleiras que a gente fala, né? Esse deslocamento dessa geleira, muita gente já começou a fazer questionamentos, né? Será que esse deslocamento, ela ter se partido, tem a ver aí com as mudanças climáticas, assim como a gente sempre tem ouvido, nossa, tal geleira derreteu, então tem tudo a ver com as mudanças climáticas, com a ação do homem. Esse deslocamento, essa quebra que teve essa geleira, esse bloco, tem a ver especificamente com essa mudança climática ou foi só um evento aí que aconteceu inesperadamente? Isso aí realmente, como eu falei, é uma boa pergunta, né? Como eu falei no início, porque isso faz parte de um ciclo que acontece na Antártica, né? A cada período vamos dizer assim, rompimento dessas fendas de plataforma de gelo que faz com que haja isso, né? Então isso é um ciclo que acontece normalmente, não tem nada a ver com a mudança climática e também não tem nada a ver com o aquecimento que a Terra está passando, o aquecimento global, né? Então se já aconteceu isso muitas vezes anteriores, né? Então realmente não tem nada a ver com o aquecimento global não, isso é um fator natural que ocorre devido à concentração de gelo que vai ocorrendo, né? Muito tempo, né? São milhões e milhões que aconteceram essa formação de gelo, né? Em volta aí 30 milhões, 50 milhões de anos atrás. Isso é um fator natural que ocorre normalmente. Francisco, você falou há pouco aí que você esteve na Antártica, né? Eu também fui para lá em 2019, quando a base brasileira, Comandante Ferraz, estava em testes para inauguração que aconteceu aí no ano seguinte. Por lá já se falava que era possível prever aí, perceber essas mudanças acontecendo no gelo, na temperatura, nos animais, nas plantas que tem por lá, né? Tem inclusive um esqueleto, né, montado por Jacques Cousteau, de uma baleia, né? Juntou vários esqueletos para fazer uma baleia enorme. Isso em 1972. Esse foi um alerta sobre o aquecimento global. Agora, de lá para cá, muita coisa deve ter piorado, né, Francisco? Exato. E exatamente ali naquela baleia era uma estação que existia britânica lá na época também, né? Que uma estação que existia lá que eles abandonaram, né? E a estação deles agora está próxima a essa plataforma do Brant também, onde se deslocou, né? Próximo de lá. Por isso que eles estão acompanhando bem, né? Que eles têm lá a estação de pesquisa da Halley, né, que é onde ficam os pesquisadores da Inglaterra, ficam lá, exatamente eles que primeiro viram essa fenda se rachar dessa plataforma de gelo. Mas muitas coisas têm acontecido, né, mas só os estudos mais concretos que vai dizer realmente o que está existindo das mudanças globais com relação a lá na Antártica ou não, né? Isso a Marinha ainda que tem que divulgar esses relatórios. Entendi. Agora, ainda de acordo aí com essa pergunta, a gente já passa a bola para o Diogo e para a Paula, mas de que forma acontece aí, o que acontece na Antártica consegue influenciar o que se passa por aqui? Porque as pessoas não relacionam muitas vezes isso. E tem tudo a ver, né? O que acontece lá vai trazer consequências para a gente também. Exatamente, né? Então, por exemplo, quando uma frente fria chega aqui na região, na América do Sul, né? Ela se desloca da região subantártica, vem passando ali passa pelo passar do Drake, que é o encontro dos dois oceanos, Atlântico e Pacífico, chega no extremo sul da América do Sul, vem se deslocando, avança, chega até aqui no Brasil. Então, se essas frentes começam, os jatos polares começam a bloquear muito essas frentes, se elas não chegarem aqui, começa a dar aquelas ondas de calor. Então, de todo jeito, tem um forte relacionamento com o clima, da situação do comportamento do clima da Antártica, né? Quando tem anos frios, que desloca-se uma bolha de ar mais frio do polo do centro da Antártica, com maior intensidade, que se desloca a chegar aqui na América do Sul, causa aquelas ondas de frio mais fortes, com maior intensidade, causando temperaturas bem mais baixas do que o normal. Tudo está relacionado exatamente com o comportamento lá da Antártica. E aí é consequência para tudo, agricultura, clima, temperatura, tudo isso muda também aqui. Tem um estudo também que é em relação ao lado mais empírico, né? Que quando as plataformas de gelo se deslocam mais médias latitudes, favorece o inverno ser mais frio aqui na América do Sul, consequentemente aqui também no Brasil. Então, quando realmente tem um sentido, né? Quando os gelos avançam mais, normalmente o ar fica mais frio para avançar, para chegar aqui também, né? E essas plataformas de gelo, desses grandes icebergs que se deslocam, né,
quando tem esse sofrimento dessas fendas, eles variam aí mais ou menos de 150 a 200 metros de espessura. Você imagina, né? 200 metros de espessura de gelo não é pouca coisa, não. Diogo, temos tempo ainda para mais uma perguntinha. A gente olhou para o sul, como isso afeta o clima brasileiro. Eu gostaria de olhar para o norte, professor Francisco. O desmatamento na Amazônia, ele pode ter alguma relação com a estiagem forte que o Rio Grande do Sul está passando, por exemplo, por uma mudança na umidade da atmosfera? Não, essas estiagens do Rio Grande do Sul não tem muito relacionamento assim com o desmatamento da Amazônia, não, né? Apesar que quando o jato de baixos níveis, que joga muita umidade, como ela falou ali na previsão, né? Joga mais umidade aqui para a parte central do Brasil, fica mais tempo aqui. Quando ele muda de direção, que joga mais para o norte da Argentina e mais para sul, aí pega mais para cima do Rio Grande do Sul e para mais de chover aqui, né? Mas as secas do Rio Grande do Sul tem mais relacionamento exatamente com o comportamento das frentes frias que passam de uma maneira rápida lá, causa somente um dia de chuva ou não causa chuva, aí fica parado aqui na parte central e sudeste do Brasil mais tempo, né? E daí fica predominando um ar mais seco e mais quente lá da região sul do Brasil, entre a Argentina com o Rio Grande do Sul, causando mais estiagem lá na região, né? Muito bem, sobre as consequências aí do que acontece na Antártica e reflete aqui para o Brasil e outros países, a gente conversou então com o consultor climático e meteorologista Francisco de Assis. Obrigada, Francisco, pela sua entrevista. Então, apenas completando, né, esse Brant que deslocou lá da plataforma de gelo, né, ele tem uma dimensão de 3 vezes aqui a área de Brasília, a área do plano piloto. Mais ou menos o tamanho de São Paulo, mais ou menos o tamanho de Nova York e 2 vezes o tamanho da Grande Londres. Então enorme. Veja que a dimensão não é pouca coisa não, né? Não, é enorme mesmo, né? Tomara que não traga consequências, depois não aconteça alguma outra notícia que a gente tenha que trazer para cá que seja ruim. Espero que não, né, Francisco? Exato. Obrigada aí pela sua entrevista. Obrigado a vocês também. Um bom dia para você. Bom dia.